1516, países da Europa, principalmente os pioneiros Portugal e Espanha, se lançaram no Oceano Pacífico, Índico e Atlântico, com o objetivo de buscar novas rotas para as Índias e buscar novas terras. E essa era foi conhecida como Era das Grandes Expedições em comprar especiarias como pimenta, açafrão, gengibre e sal. Tinham que ter conexões com comerciantes de Veneza. Pois Veneza era um dos únicos lugares do mundo que possuíam conexões com o país do Oriente, como principalmente a Índia, que a Índia era como se fosse o centro de especiarias do mundo. E já que ela conseguia essa conexão, os burgueses italianos que vinham de Veneza, no caso, eles cobravam um preço exorbitante pelas essas especiarias, como eu já falei, pimenta, açafrão e gengibre. E além disso, Portugal e Espanha tinham grande interesse em buscar novas rotas para chegar às Índias, pois o único lugar conhecido naquela época para chegar às Índias é pelo Mar Mediterrâneo, e estava no controle da Itália, o Mar Mediterrâneo. Quando Portugal ou Espanha ou qualquer outro país quisesse chegar à Índia pelo Mar Mediterrâneo, tinha que pagar um pedágio muito caro, porque eles já sabiam que eles queriam explorar justamente pimenta, sal e entre outras coisas naquela área. E esse pedágio era muito caro, então eles queriam buscar novas rotas para as Índias. E outra fator muito importante das grandes navegações foi que a igreja também não ficou lá de fora disso não. A igreja católica queria expandir as suas quantidades de fiéis. E então, quanto mais terras exploradas e mais povos explorados, maior seria a sua religião, mais expandida será ela, mais fiéis também. E os reis também não ficaram de fora, pois os reis, eles viam que esse negócio de pimenta, açafrão, gengibre e entre outras especiarias davam muito dinheiro e melhorava o comércio do próprio país. Aí ele queria também essas rotas novas, justamente por esse fator, porque se melhorasse o comércio do país, ele poderia aumentar os impostos e ter mais dinheiro. E naquela época, já que era absolutismo, quanto mais dinheiro, mais poder. E em questão do colonialismo, também as expedições tiveram grande importância, porque o colonialismo naquela época era para conseguir matérias-primas e metais preciosos. E além do colonialismo, eles, como no Brasil, por exemplo, que era de Portugal, a gente era colônia de Portugal, eles tiveram a cultura dos portugueses tiveram grande influência na nossa cultura, porque colônias eram muito influenciadas pelas metrópoles, até mesmo na cultura e na religião, que a gente vê que nossa religião predominante aqui no Brasil, principalmente, é pelos católicos, e isso vem dos portugueses. E outros países da América Latina, como Argentina, Paraguai, vinham de colônias espanholas, porque a metrópole Espanha e Portugal tinham muitas colônias nessa época. E assim se dá pela grande quantidade de influência de países da Europa. Bom, pessoal, eu vou falar sobre o movimento expansionista português. Como vocês sabem, esse movimento expansionista ele tinha como objetivo era expandir o comércio de verdade. Eles estavam à procura de novas terras para colonizar e à procura de especiarias, ouro, prata, e eles tinham como objetivo também a busca por rotas alternativas. Bom, Portugal foi o primeiro a se lançar nesse movimento expansionista, mas você deve estar se perguntando por que Portugal foi o primeiro. Bom, Portugal era beneficiado geograficamente, e sempre foi beneficiado geograficamente por conta que estava ao lado do Mediterrâneo e em frente ao Oceano Atlântico. E também o outro fator foi que a burguesia e os reis, eles investiram bastante nesse processo expansionista. Eles investiram em bons navegadores que pudessem achar rotas alternativas para o comércio. E também, pessoal, eles tinham como objetivo procurar no continente africano rotas para passagem para chegar nas Índias. E pessoal, o Oceano Atlântico naquela época, ele ganhou, digamos que, total papel no comércio marítimo. Ele se tornou o grande eixo comercial e o Mediterrâneo não perdeu esse papel. E Portugal conseguiu colonizar quase toda a América, assim como os espanhóis, e eles colonizaram também regiões litorâneas da África e da Oceania.
Bom, pessoal, o caráter, digamos, sociológico que teve como resultado o movimento expansionista de Portugal, basicamente vocês têm que formular a opinião de vocês, porque se você for parar para pensar, os portugueses, como eles colonizaram regiões litorâneas da África, regiões da Oceania e das Américas, isso teve um choque cultural muito grande. Assim como tem na nossa história, né, que os indígenas eles foram escravizados e na Oceania, nessas regiões que eles colonizaram, teve choque cultural, ou seja, digamos que a cultura de todo mundo se misturou. A Espanha, em 1492, ela iniciou seu projeto marítimo expansionista, com Cristóvão Colombo. Ele acreditava ser possível chegar nas regiões do Oriente através de viagens nas regiões do Ocidente. E foi com isso que ele resolveu fazer uma viagem de 9 semanas, acreditando chegar na ilha de Guanani, que é localizada em Bahamas. Só que, após ter feito essa viagem de 9 semanas, ele na verdade havia descoberto o tão sagrado caminho das Índias. Em 1513, o grande navegador Vasco Nunes, ele também descobriu o Oceano Pacífico e tomou posse desse oceano para a Espanha. E outro grande fator foi que a monarquia espanhola ela foi a primeira a fazer uma viagem de circunnavegação, onde as pessoas entram e fazem uma viagem ao redor do mundo. E com essa viagem também foi possível comprovar a esfericidade do planeta. Um fator sociológico que é importante falar é que eles trouxeram uma grande participação da religião na América Latina. E também, após ter passado pelas Índias, eles trouxeram grande quantidade de cultura da Índia para a América Latina. A partir do Tratado Papal, que delimitava uma linha imaginária a 100 léguas de Cabo Verde, em que à direita ficava Portugal e à esquerda ficava a Espanha. Mas no ano seguinte, em 1494, Portugal propôs um novo tratado, que era o Tratado de Tordesilhas, em que delimitava essa linha imaginária de 100 para 370 léguas a Cabo Verde, pegando boa parte do território do continente, do que é atualmente o Brasil, e dando um golpe. Eu estou falando assim, um golpe, mas que falou para a Espanha que era apenas ilhas, mas Portugal já sabendo que aqui era um continente. O rei Dom Manuel I patrocinava uma das maiores expedições organizadas da Europa. Com 3 navios e mais de 1.500 tripulantes, entre eles militares, cartógrafos, geógrafos, burocratas e religiosos, todos comandados por Pedro Álvares Cabral. Em 22 de abril de 1500, após se distanciar-se da rota oriental, viram um monte muito grande, ao qual chamaram de Monte Pascoal, e a terra avistada, a ilha de Vera Cruz. Onde ancoraram os navios foi chamado de Porto Seguro, e lá mesmo Cabral mandou erguer uma cruz com o brasão do rei de Portugal, tomando posse oficialmente das terras brasileiras. Terra e Holanda, que tiveram seu processo de expansionismo tardio, fazem parte do quadro das navegações tardias. A França começou suas expedições no século XV com o intuito de chegar às Américas, mas muitas vezes não passava de alguns sades em território espanhol e português. A Inglaterra teve sua entrada retardada pela Guerra dos 100 Anos, mas, em compensação, colonizou a rica 13 colônias, além de alguns pontos nas Índias. A Holanda financiou a cana-de-açúcar no Nordeste e estabeleceu-se no Caribe e em Nova York, promovendo o tráfico de escravos. O impacto sociológico que essas explorações tardias causaram foi a aculturação, que é quando a cultura dá lugar a outra, e o etnocentrismo. No processo de expansionismo marítimo, a Europa sofreu certas consequências. Algumas delas foram a retirada do centro comercial marítimo do mar Mediterrâneo para o Oceano Pacífico, o fortalecimento de monarquias europeias, o fortalecimento da transição de relações
comerciais e sociais do feudalismo para o capitalismo, o enfraquecimento de cidades italianas por estarem ali no litoralzinho, no mar Mediterrâneo, e agora o centro comercial marítimo ser no Oceano Pacífico. Sobre os novos povos, o estímulo das práticas do tráfico de escravos e da pirataria, a distribuição de civilizações pré-colombianas na América Antártica, Maia e Inca, a imposição da cultura e dos valores europeus sobre os povos dominados nas diferentes regiões do planeta. Já sabemos que o século XV ficou marcado pelas grandes viagens marítimas, em busca de rotas, mercados e produtos comerciais. Os principais impactos sociológicos que podemos citar foi que os portugueses colonizaram regiões da Oceania, regiões da litorânea da África e acabou causando um choque cultural, pois essas culturas se misturaram e acabou gerando um choque cultural muito grande, pois ambos tinham suas culturas e acabaram se misturando. Outro fator que podemos citar é que a participação da religião na América Latina e as culturas da Índia trazidas pelos portugueses também. Os portugueses passaram pelas Índias e trouxeram algumas culturas para a América Latina. Outro fator também importante de citar é a culturação, como a Cia já citou, que é quando uma cultura dá lugar a outra cultura. E a outra também que podemos citar é o etnocentrismo, que ocorreu porque os europeus tinham mais recursos que os índios, tinham mais terras e mais bens, e com isso eles se sentiram mais superiores aos índios. Eles acharam que os índios eram mais inferiores a eles porque eles tinham mais riqueza, tinham mais dinheiro e tinham mais recursos. Bad boys, what you want, what you want, what you gonna do when Chevy John don't come for you? Tell me what you wanna do, what you gonna do? Yeah, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do?